pessoal, eu sou a Carol Santin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema muito buscado no Google, passagem aérea barata, mitos e verdades. E para falar desse assunto, eu tenho aqui no canal hoje um especialista em passagem aérea, o William. Ele é do canal Air em São Paulo. Eu achei ele navegando na internet e achei os vídeos dele cheios de conteúdo e fiz o convite para ele vir aqui no canal, conversar com a gente e tirar algumas dúvidas que a gente percebe, né? Dúvidas frequentes de passagens aéreas. Bem-vindo, William. Obrigado pela presença. Obrigado você, Carol. Obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco aí da minha experiência com o pessoal aí que te segue aí no seu canal. Muito obrigado mesmo pelo convite. Bacana, gente. Então, o William vai responder aqui algumas perguntas. Vou deixar na descrição desse vídeo também o site dele e o canal dele. Então, vocês com certeza, se tiverem mais dúvidas de passagem aérea, podem ir atrás do William, pode stalkear ele que ele vai responder tudo. Combinado? Legal, então. Bom, então, gente, vamos começar sem enrolação. E a primeira pergunta que eu tenho para o William é mito ou verdade que na madrugada, acordar 4 horas da manhã, encontra a passagem aérea mais barato, William? E aí? O que a gente faz? Poxa, Carol, eu acho que esse não é só um mito, né? E sim uma lenda. Uma lenda das Uma lenda urbana. É uma lenda urbana, né? Eu não sei quem inventou isso. Eu acho que eu até sei, tá? Porque eu acredito que as pessoas tentaram um dia durante a madrugada e acabaram conseguindo, uma pessoa acabou conseguindo, e aí uma outra acabou conseguindo, e aí virou essa lenda, né? Começou a virar essa falácia aí que todo mundo fala que na madrugada consegue esse preço bom, melhores preços, né? Mas eu diria que é uma lenda mesmo, porque não existe nenhum motivo de uma companhia aérea soltar algum tipo de promoção na madrugada, né? Não tem, a companhia aérea não tem nenhum tipo de estímulo para fazer isso, né? Entendi. Então, realmente é um mito, e sim é um mito mesmo, eu diria uma coincidência, né? Tá. Eu diria uma coincidência porque realmente não faz nenhum sentido sem uma coincidência. Não tem uma lógica por trás, né? Nenhuma Legal. lógica. Então, gente, pode dormir de madrugada, não precisa acordar de madrugada. Chega dessa história, vamos acabar com essa lenda. É uma questão de sorte, muito mais do que uma verdade absoluta. Eventualmente, as companhias aéreas soltam alguns e-mails marketing, né? Eu recebo, às vezes, da Latam, promoção das 8 da noite às 10 da noite, alguns destinos também, não é também generalizado, né? O que me leva, William, para a segunda pergunta. Então, sim. O que uma companhia aérea leva em conta para calcular o preço de uma passagem? Porque acho que quando a gente começa a entender os mecanismos por trás disso, a gente começa a tomar melhores decisões na compra. Nossa, muito boa pergunta, Carol. E vamos literalmente, né, desmistificar isso, né? Porque a gente vê muita gente falando na internet, muita gente falando em blogs sobre isso, e vamos aí finalmente, né, desmistificar esse assunto. Então, no primeiro momento, a gente tem que levar em consideração que as companhias aéreas ela tem dois tipos, assim, basicamente, claro, tem dois tipos de público. Um público de negócios e outro público de lazer. O público de negócios, normalmente, são aquelas viagens que acontecem em cima da hora e as pessoas e as empresas não estão ali literalmente procurando o melhor preço. Então, elas precisam viajar, elas vão fazer negócios, elas vão ali ajudar suas empresas com reuniões e tudo mais, e elas vão ali conseguir, elas não necessariamente precisam de preço. Já o viajante de lazer, ele procura o melhor preço. A grande maioria das vezes, ele está procurando o melhor preço e ele procura por estratégias e novas e maneiras para conseguir um bom preço. Então, vamos lá. Sabendo disso, como é que isso funciona? As companhias aéreas sabem que lá, muito próximo do voo, ela vai ter os passageiros de negócio comprando. E os passageiros de lazer, eles vão comprando ao longo do tempo. Então, vamos lá. De 11 a 10 meses antes do voo, as companhias aéreas elas já começam a disponibilizar os voos. Então, o que elas fazem? Elas separam lotes de classes de reservas
que elas vão aumentando conforme vai ocupando esses assentos e conforme o tempo vai passando. Então, o que remete a gente? Então, sempre que comprar antes, o preço vai ser mais barato? Não necessariamente, e eu explico por quê. Olha só, vamos aqui usar um exemplo, tá, Carol? Desculpa te interromper, William, mas acho que isso claro, é não, vamos muito lá. bom para a gente reforçar, né? Também existem dois extremos que eu vejo as pessoas falando. Compra com muita antecedência ou compra muito em cima da hora. Então, eu também vejo essas duas correntes de informação na internet, né? Também isso faz sentido ou isso também acaba sendo mais uma questão de sorte? Acho que é bem essa parte que você está falando. Então, sim. Na verdade, não é sorte, né? Na verdade, é um pouco de sorte, porque depende muito da procura que aquele voo especificamente tá tendo. Então, as passagens elas vão sendo disponibilizadas e conforme vai enchendo aqueles lotes de, não sei, 5, 10, 15, 20 lugares. Então, por exemplo, vamos entender que $99 custa o primeiro lote de 10 lugares, por exemplo. E aí, aquele lote de 10, 15 lugares, ele é rapidamente vendido. Então, sobe para uma passagem de $150, por exemplo. Só que aquela passagem, ela demora um pouco para ser vendida. O tempo vai passando e aquele 150 não é vendido. Aí, o que acontece? A companhia aérea, ela cai de novo para 99. Aí, é rapidamente vendido. Aí, sobe de novo para 150. Rapidamente vendido. Sobe para... Aí, depois, sei lá, chega a $300, por exemplo. Aí, não vende. Aí eles caem de novo, 200, 100, até 100. Não vendeu. E aí vai caindo, entendeu? Então é assim que funciona. Chegando próximo do embarque, Carol, se o voo estiver vazio, muito possível e provavelmente vai aparecer uma promoção de última hora para aquele voo. Então, assim, se o passageiro esperou para a última hora para comprar a passagem e o voo está vazio, ele deu aquela sorte de comprar uma passagem com um ótimo preço. Mas, se ele deu o azar daquele voo estar cheio, ele não vai conseguir um bom valor naquela passagem. Tá. Acho que a questão toda, que você está explicando, é uma estratégia clássica de oferta e demanda, né? Então, eles têm um número de assentos no avião, conforme vai ocupando, eles vão subindo ou abaixando o preço, até porque eles, pelo que eu entendi, eles conseguem chegar no limite de preço, né? Até quanto que as pessoas estão pagando. A partir do momento que eles sobem muito, eles percebem que aquele voo já está um valor acima do que as pessoas estão dispostas a pagar, aí eles vão ajustando isso, né? E a gente não tem como saber a ocupação dos aviões, né? Então, a gente tem que pesquisar por muitos dias, né, a passagem. Acho que esse é a questão, né? E ter flexibilidade de data também, né? Exatamente. Esse é o ponto, Carol, porque exatamente isso. As pessoas, a única pessoa, ou o único departamento no mundo que sabe é aquele departamento que chama Revenue Management, né? Das empresas aéreas. Então, eles são as únicas pessoas no mundo que sabem como é que está a situação daquele voo. Então, é exatamente por isso que é uma questão de sorte mesmo dele, vou deixar para a última hora. Ou então, existem algumas ferramentas das companhias aéreas que chamam, por exemplo, o Advance Purchase, que é aquela compra antecipada. Eles estimulam o passageiro a comprar de 7 até 50 dias antes do embarque. Então, eles já estimulam o passageiro a ir lá, ao passageiro de lazer, de ir lá e comprar aquelas passagens antecipadamente para já ir ocupando a aeronave para sobrar no final, ali próximo do voo, somente os passageiros de negócio, que foi como a gente começou a falar aqui no início da nossa conversa. Legal. Então, o segredo, na verdade, não tem muito segredo, é pesquisar, né, em momentos diferentes, em horários, sim, diferentes, mas e pesquisar buscador, ir no site direto da companhia aérea, às vezes também tem alguma diferençazinha, né? Sim. Essa é a dica. É ter um pouquinho de sorte e um pouco de flexibilidade. A palavra da hora é a flexibilidade. Flexibilidade. Exato. Porque acho que esse é um desafio, né? Quando eu vejo promoção de passagem, eu corro lá no buscador e vou ver as datas e nunca é quando eu posso viajar. Acho que esse é o problema. Precisa ficar um acordo com as companhias aéreas. Gente, vamos fazer as datas para quando a gente pode viajar?
Seria incrível, né, Carol? Seria incrível. Mas eu acho que não vai funcionar não, viu? Acho que por enquanto a gente vai ter que se virar assim, né? Vamos se virando assim, eu acho que não vai dar não, viu? Legal. Bom, a próxima pergunta é polêmica. Vamos lá. A próxima pergunta é: o que você acha da tática, né? Que também é uma coisa que está aí na internet, que muita gente fala, que se chama Skyplagging. Então, eu queria que você explicasse o que é Skyplagging e, enfim, como que você acha que isso afeta as companhias aéreas, se é uma atitude bacana ou se não é uma atitude bacana na sua visão. É óbvio que cada um vai ter uma opinião, né? A gente não está aqui para dizer o que é certo ou errado, é mais como a gente vê essa questão. Até conversei já com uma amiga sobre isso e ela falou: eu faria mesmo, não tô nem aí, se dá para fazer, eu faço. Eu já sou mais insegura, Lady Murphy é meu amigo, então eu já fico mais receosa, nunca fiz e acho que não vou fazer. Mas explica para as pessoas o que é Skyplagging e, enfim, o que você acha de como que isso pode afetar uma companhia aérea. Bom, vamos lá. Skyplagging chega a me dar calafrios, né? Eu, como um grande amante, né? Se eu posso usar essa palavra como da aviação, já trabalhando com isso há mais de 2 décadas, me dá calafrios quando eu ouço essa palavra, né? Porque é uma coisa que afeta muito a receita das companhias aéreas, né? Então, a gente tá começando a lidar com uma coisa ilegal, sabe? E, bom, vamos começar, né? Vamos dar um passo atrás. Skyplagging é uma ação onde eu vou explicar de forma bem breve e rápida aqui, porque os passageiros utilizam os hubs. Então, o que são os hubs? Hubs são os centros de distribuição das companhias aéreas que eles concentram todas as suas rotas em algum destino e então eles jogam todos os voos para algum destino específico, geograficamente, estrategicamente, então eles acabam ali e aí a companhia aérea distribui os seus voos. Então, muitas vezes, é mais caro, os bilhetes diretos, eles são, normalmente, eles são mais caros. Isso, normalmente, eles são mais caros, salvo que a gente já conversou sobre promoções, sobre oferta e demanda, mas eles são mais caros. Aí, o que as companhias aéreas fazem? Elas utilizam os seus hubs para, ao invés de mandar o passageiro direto para o destino, ela manda ele para o hub e do hub ele joga para o destino. Então, vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, de um passageiro saindo de São Paulo e indo para Manaus, por exemplo. Então, ao invés dele sair de São Paulo e ir para Manaus, ele vai de São Paulo para Brasília e de Brasília ele vai para Manaus. Aí, o que as pessoas fazem? Muitas vezes, por causa daquele revenue management, travou, por causa do revenue management, as companhias aéreas elas fazem esse tipo de jogo e eles utilizam os hubs para baratear as suas tarifas, para ficar mais barato. Então, o que eles fazem? Eles mandam o voo de São Paulo para Brasília e de Brasília ele pega outro voo e vai para Manaus. Mas olha só que interessante. Pode ser que aconteça do passageiro de uma passagem custar para Brasília mais barato do que uma São Paulo para Manaus. Aí o que o passageiro fala? Olha só, o meu destino final é Brasília. Então eu compro uma passagem para Manaus, eu sei que o meu hub vai ser Brasília e acabo e embarco para Brasília. Olha só que loucura, né? Esse é o tipo de ação que, assim... Você compra para um destino, mas, na verdade, você vai descer no hub, porque o hub é o destino que você quer ficar, só que o destino final está mais barato do que você ir de um voo direto para Brasília, né? Aí você compra uma conexão para Manaus e desce no meio. Entendi. Exato. Esse é o ponto. Mas é uma tática totalmente assim. Ela, pela legislação, infelizmente, não é crime. Ainda, infelizmente, porque o que precisa das nossas forças, de quem trabalha com isso precisa virar um crime, tá? Porque isso afeta a receita da companhia, porque ela tá ali, ela tá pensando que um passageiro ele comprou uma passagem para aquele destino final, mas ele acabou parando em outro, então isso mexe ali com porque ela fica com aquele assento vazio, né? Que ela poderia ter vendido, mais ou menos isso. Exatamente, aí gerou um no-show, que é o não comparecimento no aeroporto daquele outro trecho. Então, assim,
O que os passageiros eles esquecem é que quando eles compram uma passagem, essa passagem ele é um contrato. Então, quando você faz um contrato em qualquer outro lugar, em qualquer outra, na indústria em geral, qualquer tipo de contrato, se você quebra esse contrato, você é penalizado. Então, com a companhia aérea, com a indústria de viagens, é a mesma coisa. Você comprou uma passagem, você tem um contrato com a companhia aérea. E aí você está quebrando, o passageiro que está fazendo esse tipo de situação, ele está quebrando o contrato. Então, assim, inclusive, Carol, a Lufthansa, ela já processou um passageiro que fazia isso frequentemente. Então, ela começou a, inclusive, se proteger para acompanhar todos os passageiros ali. Quando o passageiro desembarca, ela acompanha ele até o próximo portão para ter a certeza de que ele vai embarcar ali efetivamente e não faça o Skype Não lag. desembarque, né? Eu acho que é uma questão polêmica, né? Como eu comentei. Acho que vai ser muito de pessoa para pessoa. Eu também, particularmente, não me agrada. Eu acho que tudo aquilo que dá muito trabalho para ser feito já diz que não é algo legal de ser feito. E tem toda a questão de bagagem também, né? Você não pode despachar bagagem, né? Você tem que ir só com a bagagem de mão, né? Exato, ele tem que estar só com a bagagem de mão e ele tem que ter a certeza de que ninguém vai acompanhá-lo até o próximo portão. Então imagina, ele comprou a passagem ali até querendo ir para Brasília, mas só que aí um funcionário fala: não, senhor, vem cá comigo, vamos até o seu portão. Aí ele acaba indo para Manaus, né? Então ele não pode ter bilhete de volta. Esse tipo de bilhete ele só pode ser de ida, porque o ida e volta, como ele dá o no-show na outra perna, que a gente chama, né? No outro trecho. Ele dá o no-show, então já cancela toda a viagem. Então, esse é o grande problema. É muito arriscado, né? Então, aí, você que está nos assistindo, tira suas próprias conclusões. Exato. Mas, estamos explicando que funcionem os bastidores, né, dessa decisão. O que pode ser de consequência. Aí vai de cada um. Agora, a próxima pergunta, que é a nossa quarta pergunta deste vídeo. Também outra coisa comum aí no mundo da internet, de falar de passagem aérea, é que para conseguir um upgrade no voo é só você sorrir para o comissário e ser muito simpático no check-in. Então, tem várias pessoas falando: nossa, como eu consegui meu upgrade? E eu nunca consegui um upgrade, eu fico me sentindo muito burra. Então, me conte se é tão fácil assim conseguir um upgrade, em que situações a companhia aérea muda você de classe dentro de um voo, né? Como é que funciona isso na prática? Que bom seria, né, Carol, se só um sorriso já bastasse para o upgrade, né? Que bom seria, né? Simpatia fosse o critério, né? Exato. Estaria... Bom, eu posso falar para o meu, acho que não teria muita chance não, viu, Carol? Mas de novo, né? É um mito. De novo, é um mito, é uma lenda. Eu acho que no passado, Carol, as chances disso acontecer era bem maior. E eu te explico por quê. Os sistemas eles não eram tão inteligentes como eles são hoje em dia. Sofisticados, né? Sofisticados. Então, hoje tem um cruzamento de informação muito grande com as companhias aéreas. Pode acontecer um upgrade, pode acontecer de um sorriso conseguir o upgrade. Olha só, se isso acontecer, o funcionário, né, o colaborador que está proporcionando isso, ele sai em sérios apuros, porque se ele for pego, com toda certeza ele vai ser demitido ali da companhia aérea que ele trabalha, tá? Porque essa é uma prática totalmente ilegal, inclusive nas companhias aéreas que eu trabalhei e trabalho ainda, essa é uma prática até para funcionários, ela é totalmente proibida, tá? Então, esse é um tipo assim de prática que não é permitido mesmo. E assim, para isso acontecer, o passageiro ele precisa rezar, tá? Vamos usar essa frase, que ele precisa rezar para 3 tipos de coisas acontecerem, tá? E o primeiro tipo é assim, um overbooking acontecer. Então, o que é o overbooking? O que é o overbooking? Quando uma companhia aérea vende mais passagens do que ela tem efetivamente de lugares. Então, normalmente, a companhia aérea ela vende os assentos em classe econômica e os na classe executiva, por serem valores maiores, não necessariamente ficam cheios todo o tempo, né? A procura não é tão grande quanto a classe econômica. Tá. Então, o que acontece? O passageiro ele primeiro precisa rezar para ter o overbooking e ter lugar na classe executiva. Então, vamos lá.
Começou. Aí passou rezou, deu certo a primeira fase. A segunda fase, o que que é? Quando isso acontece, os funcionários ali do portão, né, do gate, eles anunciam, olha, gente, estamos em overbooking, alguém quer comprar uma classe executiva por tanto? E joga lá o valor. Então aí, normalmente esses valores são atrativos. Tá. Eles começam num valor mais alto para ver se alguém, e aí começa a baixar, e esses valores são atrativos. Então, quem está ali falando, poxa vida, acho que $400, não sei, estou aqui alucinando, tá? $400 para ir de executivo, eu acho que é uma boa, hein? Ele vai lá e paga e consegue executiva. Então vamos lá, o passageiro está lá rezando, quero upgrade. Passou overbooking. Depois vamos lá, ninguém comprou, o que eles vão fazer? Pessoal, ninguém quer comprar? Alguém tem milhas? Quem tem milhas aí? Alguém tem milhas? Quer utilizar tantas milhas para ir para upgrade, para conseguir o upgrade? Aí todo mundo, milhas, vamos ver, eu acho que eu tenho, acho que eu não tenho. Então, esse é o tipo. E aí, assim, vamos imaginar que tudo isso aconteceu e ainda tem overbooking, ainda tem classe executiva disponível. O que acontece? Nesse caso, os funcionários da companhia eles vão analisar ali o voo e vão ver, olha só, esse passageiro aqui, ele voa mais. Esse passageiro aqui, ele não tem o número de milhas, mas ele voa frequentemente. É um passageiro frequente que eles falam, né? Exatamente. Ele voa com a gente. Ou então, olha, esse aqui ele tem milhas, mas só que ele não quis gastar agora. Então, assim, vamos incentivar esse cliente para que ele volte a voar. E aí ele vai lá e oferece gratuitamente como um bônus, deu tudo ali. Presente, vamos dizer assim, né? Exato, ele ganha de presente para ali cativar aquele cliente, né? É uma estratégia de relacionamento também, né? Na verdade, você está ganhando, mas a companhia aérea está tentando te conquistar e também converter aquela situação de overbooking que é bem negativa, né? Que gera muita reclamação, em algo positivo. Então, também tem uma lógica por trás de conseguir os upgrades, né? Também não é tudo tão simples assim, né? Bom, eu acho que, William, a gente chegou aqui na quinta pergunta desse vídeo, que é a parte 1. Então, para você que está assistindo a gente agora, se inscreve aqui no canal, se inscreve também no canal do William, que a gente vai compartilhar esse vídeo nos 2 canais. E a gente volta semana que vem com mais um vídeo, tirando mais dúvidas de passagem aérea. Então, inclusive, se você tem alguma dúvida, algum comentário que você quer falar sobre o que a gente discutiu, se tem uma opinião diferente da nossa, comenta nesse vídeo. Quem sabe a gente aborda o seu comentário ou a sua dúvida no próximo vídeo. William, você quer deixar suas redes sociais de novo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí você pode falar um pouquinho mais de você, deixar suas redes. E aí a gente encerra para poder voltar semana que vem com as outras dúvidas que também tem tema polêmico e tem mais dicas para falar de passagem aérea. Uau, legal, Carol. Sim, sim. Muito obrigado de novo pelo convite. Quem quiser mais dicas aí sobre tudo que acontece na indústria de viagens aéreas, me segue lá no Instagram, no @WAzoline, com 2 Es. Ou então vai estar aqui na descrição, entra lá no meu blog no airinsp.com.br e lá tem todas as informações de tudo que você precisa saber. Mas no geral é isso. Obrigado mesmo, Carol. Valeu então, William. Obrigado para você que assistiu a gente até aqui. Fiquem ligados aqui no canal que a gente vai trazer muito mais dicas de viagens, intercâmbio e também passagens aéreas baratas. Até o próximo vídeo.